Bom, então eu quero agradecer, né, novamente a presença do Fernando, que prontamente, né, atendeu aí um e-mail que eu encaminhei. A gente nem se conhecia, mas eu me apropriei aí da pesquisa, né, que o Fernando fez, né, então através do Google mesmo, buscando informações sobre orçamento participativo, cheguei até o trabalho, né, que o Fernando fez, que inclusive é um trabalho bem original, são poucos trabalhos, né, Fernando, nesse campo do orçamento participativo, principalmente nas instituições federais, então achei muito bacana, né, entrei em contato com ele, ele prontamente me respondeu, e a gente está aqui, né, no campus Hortolândia, num processo, enfim, né, como todos os anos, de diálogo, de discussão sobre o orçamento, e esse ano a gente achou importante fazer alguns debates antes de iniciar toda aquela construção que, após a definição, né, de qual orçamento do campus, mas que a gente fizesse um diálogo. Então, o primeiro encontro foi sobre a matriz CONIF, né, então foi o pró-reitor de administração do próprio campus que fez essa discussão, para que as pessoas pudessem, né, atualizar os conhecimentos sobre a matriz e também entender as mudanças que acontecem no cenário, é um cenário bem dinâmico, né, Fernando? Que as coisas realmente, né, vão mudando alguns elementos, também tem perspectivas políticas que afetam a organização do orçamento. Então, a gente teve esse momento, primeiro, de organização. Esse é o segundo dia, né, assim, desse ciclo, que aí a gente tem o prazer de receber, né, a sua visita virtual, aí o compartilhamento das informações. E teremos aí um terceiro momento, que aí é dentro de uma reunião geral, né, que a gente tem a prática mensal da reunião geral do campus, e que aí a gente vai poder abordar de fato, digamos que após esses diálogos, o orçamento, né? Então, eu até inclusive te apresentei a professora Kênia e também aqui o Israel, que é o diretor administrativo, né? Quem vem contribuindo também agora, nesse momento, com a gente, também compreendendo, pensando a questão do orçamento. Então, também gostaria, né, de agradecer aí e todos que hoje estão aqui compondo aí, as pessoas de diversos setores e cursos para pensar junto. Então, eu vou apresentar, né, o Fernando aqui, destacar aqui, né, que o Fernando é contador público federal há 11 anos, é chefe do Departamento de Orçamento, Finanças e Contabilidade, né, e da Universidade Tecnológica, né, Federal do Paraná, campus Londrina, e mestre em Administração Pública, né, pela mesma universidade, especialista em Administração Contábil, Financeira, Controladoria, pela Faculdade Paranaense, e é bacharel em Ciências Contábeis, né, e técnico e tecnólogo em Gestão Pública. Então, é um prazer para nós recebê-lo e você fica à vontade para fazer a sua apresentação, Fernando. E aí, né, assim que você concluir, a gente pode dialogar. Vou até colocar aqui para os colegas, caso já queiram ir colocando algumas questões no chat também, né? E aí você, enfim, fica à vontade, depois a gente entra fazendo uma mediação. Maravilha. Primeiramente, obrigado. Boa tarde a todos. Fico muito feliz também pelo convite. Isso mostra que o trabalho valeu a pena, a dedicação de meses e meses. Como você disse, os trabalhos na área são bem escassos. Tive grande dificuldade, até mesmo em questão de municípios. Embora seja um instrumento já utilizado há mais de 25 anos, desde a primeira vez, os estudos ainda são bem escassos. Por quê? Porque é muito difícil de centralizar o poder. É muito difícil as pessoas se darem ao trabalho de compartilhar o poder com outras pessoas que elas não têm ainda a garantia de que ela vai realmente fazer a coisa. É difícil, a gente mesmo. Aqui em casa, eu e minha esposa, a gente já tem uns atritos para tomar decisões em conjunto. Imagina envolvendo tantas pessoas, umas conhecem um tanto, outras visões de vida diferentes. Então, os trabalhos são escassos e atitudes como essa, de discussões e diálogos em universidades, mais ainda. Então, parabéns também a vocês por estarem dispostos a estudar um pouco, conhecer um pouco mais sobre isso. Espero, sinceramente, poder desanuviar um pouco essa questão do orçamento público para vocês. Vou ver a apresentação aqui. Tá certo. Acompanhando, estão vendo? Tá certinho, já tá aparecendo. Vamos lá. Então, orçamento público, uma nova forma de gestão de recursos. Essa nova, entre aspas, como eu disse, já é um instrumento há 25 anos, mas ainda está sendo pouco utilizado nos espaços, justamente porque eu disse que é difícil de centralizar o poder. A gente vai ver por quê. Vou
falar primeiramente então sobre o orçamento nas IFES, né, um conceito básico de orçamento público, a contextualização do orçamento público em IFES, que é uma especificidade. O orçamento participativo é o conceito geral e depois é a aplicação dele em IFES, a viabilidade do orçamento numa IFE, e depois eu vou apresentar para vocês o modelo que foi proposto ao TF Londrina e também tem um modelo genérico. O orçamento público, para quem não sabe, é um plano de ação que ele vai vigorar no exercício seguinte, diferentemente de como tem sido feito, pelo menos na universidade que eu atuo, na UTFPR, em todo o sistema, onde a gente só tem conhecimento do que vai chegar de recursos para a gente ao decorrer do ano, lá para março. O orçamento, em sua base, ele deveria ter o conhecimento já no exercício anterior do valor a ser disponibilizado, e aí envolve muito planejamento. Acho que a palavra base de orçamento público é planejamento. Então, no exercício anterior, com conhecimento do valor que você vai arrecadar, você vai fazer um planejamento com base deveria ser com base nas necessidades expostas durante toda a comunidade acadêmica, e você vai traçar as ações para serem executadas com base naquele teto orçamentário que você tem. O orçamento público no Brasil, ele é autorizativo e não impositivo. Isso quer dizer o quê? Que ele não é assim, você decretou que vai determinar tantos gastos, aquilo ali não é algo que você não pode mudar. Ele é mutável, sim, desde que respeitadas algumas legalidades, né? Afinal de contas, a gente tem que sempre estar pautado na lei. E a origem dos recursos públicos numa instituição pública, então, de ensino superior. O MEC, através de uma planilha complexa, eu tentei entender ela, foi muito difícil na época do estudo. Eles distribuem, por uma forma de rateio, para todos os IFES. E no nosso caso, então, de vocês e o meu também, que somos um campus de uma universidade, tem uma outra base de rateio ainda para distribuir esses recursos. E esses recursos eles vão ser aplicados com o pessoal na manutenção, que a gente chama muito de custeio, que é a base, é a manutenção da universidade, e também com investimento, que tem sido muito escasso e é muito difícil de conseguir. Esse valor que você recebe do governo, ele ao decorrer do ano, ele pode sofrer déficit ou superávit. Porque como a gente viu, acontecem crises financeiras aí, e às vezes o Estado cogita arrecadar tanto, mas a gente se esbarra em várias questões que essa arrecadação ela decai. E aí a gente enfrenta nas universidades aqueles famosos decretos que barram um pouco da nossa situação orçamentária, e aquilo que a gente tinha planejado tem que sofrer um replanejamento. Então, uma coisa que a gente tem na questão do orçamento participativo é que deixar bem claro para os participantes de que aquilo é um planejamento, mas que ele certamente vai sofrer algumas alterações. O orçamento público nas instituições, então, de ensino. Como a gente não tem que batalhar por conseguir novos impostos, instituir novas arrecadações, a gente está numa situação, de certa forma, confortável, mas também bem desafiadora. Porque a gente não tem como conseguir muitos recursos, além de projetos de pesquisa com a CAPES, com o FNDE. E então a gente já tem ali no começo no exercício anterior o montante base que a gente vai receber da universidade, e em cima desse valor que a gente vai se planejar. A legislação ela atribui às universidades autonomia quanto à gestão orçamentária, então a gente tem, de certa forma, uma autonomia relativa para distribuir esses recursos da melhor forma, desde que respeitado aqueles recursos que são destinados na 33 e na 44. 33, despesas de custeio, 44, as despesas para investimento. Então, o que é o orçamento participativo? Ele é uma prática de origem brasileira reconhecida mundialmente. Por que reconhecido mundialmente? Ele nasceu em Porto Alegre em 1992 e em 1996 ele foi eleito uma das 20 melhores formas de participação popular pela ONU, foi reconhecido isso no mundo inteiro. E aí que foi disseminando por outras partes do mundo, já teve na Europa, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, algumas cidades que implantaram isso. Então, inicialmente foi em cidades. Teve muitas dificuldades, principalmente já teve em São Paulo, algumas cidades da Bahia, porque é muito difícil numa cidade grande como essa você abranger tantas necessidades de pessoas tão diferentes assim. Então, eu vou mostrar mais para frente algumas dificuldades enfrentadas, mas também as potencialidades, porque no começo tudo é muito difícil, ainda mais assim, como eu disse, a gente vai ampliar a participação de muitas pessoas com muitos conhecimentos e histórias de vida diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente vai ver que esse vai ser um dos
algumas coisas que a gente vai esbarrar. Mas, em tese, o que é o orçamento participativo? Nele, as opiniões de todo mundo, de todos os participantes, sem exceção, elas vão ali convergir, vai ser tipo um brainstorm. Vamos soltando ali o que a gente pensa, quais são as nossas necessidades, e depois, por forma de um meio de votação, a gente vai elencar dentro dessas necessidades quais são as mais urgentes e que cabem dentro daquele teto orçamentário. Por que isso é necessário? Porque as nossas necessidades vão muito além dos nossos recursos financeiros. Então, a gente vai ter que limitar e escolher algumas dessas necessidades para adentrar no nosso orçamento. O objetivo geral de um orçamento participativo? Primeiramente, claro, assegurar a ampla participação das pessoas, senão ele não é participativo, exato? Também propiciar o exercício da cidadania, porque isso vai construir cidadãos que eles não tinham conhecimento da coisa pública, de como é sistemática, de como é burocrática a questão. Vocês que trabalham na instituição, vocês sabem como compras é difícil, como é burocrático. E as pessoas não têm essa noção, elas só exigem. Então, aí, quando elas integram, se corresponsabilizam pelas decisões públicas, ela entende um pouco mais o mecanismo. Além disso, também, ela vai entender, o objetivo geral também do orçamento participativo é determinar um critério técnico de distribuição orçamentária e não subjetivo, como a gente tem visualizado em muitas instituições. Então, para ter um orçamento participativo, a gente precisa ter alguns critérios mínimos que a literatura expõe. Dentre eles, uma discussão acerca das questões públicas orçamentárias, receitas e despesas, de forma ampla e aberta a todas. Não dá para a gente discutir só por alguns pontos. Uma outra forma é que critérios claros devem ser estabelecidos. As pessoas não podem ir para uma reunião de orçamento participativo sem saber ao certo as possibilidades, as limitações, o que pode ser discutido ali. Outra forma, outro critério é que o debate seja feito em espaços públicos, especificamente para isso, e bem regulamentados. E após isso, tem que ter uma prestação de contas para ver se realmente foi adotado, o que foi feito e o que não foi feito. Porque uma coisa que eu visualizei é que conforme as pessoas vão se sentindo parte desse ambiente, vendo as suas decisões sendo concretizadas em ações públicas, elas vão se sentindo mais parte do meio e aí elas passam a participar de mais formas. Por isso que a prestação de contas é muito importante nesse caso. Características, então, do orçamento participativo. Mais ou menos encontrei 3 fatores ali que eles instituem que, dependendo da forma que eles são aplicados, eles vão incentivar ou vão desincentivar as pessoas a participar. O primeiro é que os representantes devem realmente representar a sua comunidade. No modelo proposto mais à frente, que eu vou mostrar para vocês, é um representante para as UGRs, que eu denomino, as Unidades Gestoras de Recursos. Então, os membros daquela UGR, elas têm que realmente se sentir representados por aqueles que foram eleitos por eles para compor a comissão. Isso é de fundamental importância. Outra coisa é que esses representantes, eles têm que ter capacidade política e técnica, conhecimento técnico, para poder tratar desses assuntos orçamentários. Um outro caso é a autorregulação, que esse processo ele não é engessado. Ele deve ser bem maleável e ser estudado e compartilhado com essas pessoas, de forma a deixar claro para elas que elas são corresponsáveis pelo sistema. Desculpa. Agora eu vou dizer quais são as contribuições. Isso eu acho de fundamental importância para as pessoas. A participação da comunidade, né, no instrumento, como eu disse, elas não vão mais se restringir, pelo menos é o que acontecia na UTF, somente ao ato de votar. Elas vão sentir parte do todo. Elas vão compreender as dificuldades, como eu disse, principalmente de questões públicas, as limitações. A universidade, com isso, vai se transformar num espaço de construção cidadã. Os participantes vão se sentir protagonistas do processo. Isso fortalece a cidadania. E, além disso, a destinação do orçamento ele vai ocorrer conforme a maioria ali, como eu disse, vai ser uma eleição. Mas isso não vai excluir a minoria do debate. Então, todo mundo vai se sentir, de certa forma, detentor desse orçamento. Porém, como eu disse, tem casos mal sucedidos, algumas questões. O caso mesmo de Porto Alegre, como eu disse, que ele foi reconhecido pela ONU, no começo ele teve um problema grande, que foi a baixa participação. Então, a gente não pode desanimar no começo. Realmente, o começo é bem difícil, as pessoas
sentirem que tem poder para exercer determinadas funções como os representantes, participar realmente, efetivamente desse processo, porque é um processo demorado, demanda bastante conhecimento da parte orçamentária, por isso que é necessário fazer alguns cursos para as pessoas se instruírem. Mas, como eu disse, a médio e longo prazo, os benefícios são muito grandes, não só dentro da universidade, mas pessoalmente falando, as pessoas elas vão ter muito mais poder nas suas decisões públicas, vão poder cobrar muito mais dos seus governantes, vão ter uma transformação moral também, porque elas vão ter que desenvolver o lado político de conflitos, lidar com conflitos. Então, esses casos mal sucedidos só vão servir para a gente com base para poder serem contornados e não limitadores. Então, como disse, a baixa participação, o desinteresse da administração em descentralizar o poder, porque a vontade existe, mas quando está ali na prática, a gente vê que isso pode ser um pouco complicado, porque principalmente nessa questão da comunidade acadêmica, os alunos eles têm a tendência a querer muito o curto prazo. E a gente sabe que a gente precisa de planejamento, então também tem as questões de médio e longo prazo. Então, quando a gente esbarra nessas questões, a gente tem que se atentar muito para o desinteresse, para querer barrar a situação e centralizar em a gente achar que a gente tem maior poder de decisão, maior conhecimento. Como eu disse, é muito necessário os cursos para a gente poder realmente instruir as pessoas a participarem. E um terceiro ponto foi os poucos recursos postos em discussão. Quando poucos recursos são postos, as pessoas não veem tanta oportunidade, não tem tanto interesse nisso. Então, provavelmente não tudo, mas uma parcela significativa desses recursos, eles têm que ser postos em discussão. Quais são, então, as potencialidades do orçamento participativo em uma instituição pública de ensino superior? Primeiramente, mais chances de considerar todos os pontos de interesse da universidade, porque certamente vão surgir pontos ali que a gente não tinha conhecimento ou que a gente não havia pensado, necessidades muitas que a gente está muito preso ainda nas nossas próprias necessidades. Então, quando a gente se abre a ouvir o outro, a gente se expande e realmente pensa que tem muitos pontos na universidade que a gente pode melhorar, que a gente tem que pensar, incrementar. Além disso, as especificidades das diferentes segmentos universitários podem ser manifestados. Como eu disse, ainda tem certos nichos, algumas classes de alunos que têm certas necessidades que acabam ficando ali mais no segundo plano. E a gente tem que permitir serem ouvidos e tudo mais, principalmente na questão de PME, na UTF, a gente tem facilitado dessa forma. A gente mesmo não sabe, às vezes, como abrir ainda esse diálogo, né? Então, quando a pessoa se candidata, traz para a gente, isso também é muito benéfico. Por isso que o orçamento participativo, permitindo a participação de outras pessoas, nos ajuda também na questão de gestão. Fica mais fácil a longo prazo gerir, porque você gira já sabendo a necessidade do seu público. Uma outra questão é o caráter técnico das questões. As pessoas vão entender, como eu disse, toda aquela técnica que envolve as compras públicas, a administração pública em si, e principalmente as limitações que a gente tem, não só orçamentárias, mas de legislação. Um outro ponto é as propostas da comunidade, ela passa a constituir a base do plano da instituição, ou seja, você está realmente gerindo com base nas necessidades do seu público. Então, agora partindo para os modelos já aplicados no Brasil, especificamente em universidades, que são muito poucos. O primeiro que eu tenho aqui é o da Federal do Rio de Janeiro, foi no começo dos anos 2000. Basicamente, eles calculavam os recursos, eles também tinham as UGs, que é unidades gestoras, e eles, por meio de uma base de cálculo, eles distribuíam para essas UGs, que por sua vez, eles levantavam suas necessidades, eles compatibilizavam isso com base no orçamento que eles dispunham, e aí esse era o orçamento deles. Então eles viam qual é o montante, as suas necessidades, elegiam ali, e isso, para mim, é um excelente modelo. Ali quais são? A Univasf, a Federal de Vale do Rio São Francisco, que é lá de Bahia, eles a princípio recebiam os recursos tanto de custeio quanto de investimento. Então, custeio é para aquelas necessidades, serviços de limpeza, terceirizados e tudo mais, e o de investimento é para recursos para capitalizar, adquirir não só equipamentos, mas também para expandir a universidade, os laboratórios, construções, adquirir terrenos. E a equipe de gestão, ela deduzia
os recursos que são vinculados a projetos específicos, porque quando vem recurso de projeto, a gente realmente está engessado, a gente não pode mexer. É um recurso, como diz o nome, vinculado. E aí eles debitavam desse valor as despesas fixas. Despesas fixas são aqueles montantes que a gente tem já determinado todo mês. Energia tem que pagar, água, manutenção, o serviço de limpeza aqui na UTF. E isso, então, deduzido todo esse valor, o valor residual, eles distribuíam para os colegiados acadêmicos, por meio de uma fórmula também. Porém, os setores administrativos, eles estavam à parte dessa questão. Eles tinham que demandar posteriormente. E esse é o ponto falho desse orçamento participativo, entre aspas, que deixava de fora uma parte da comunidade. E aqui também os discentes, eles só podiam opinar pelo auxílio estudantil. Eu chamo de auxílio estudantil aqui na UTF. Então, embora seja um modelo que tinha tudo para dar certo, ele deixou parte da comunidade de fora e aí foi o ponto falho dele. O caso da UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Eles trataram somente de investimentos, que é o que eu disse, de capital. Eles não colocaram em discussão o custeio, que é o maior volume de recursos que a universidade recebe. Então, eles identificavam as demandas de investimento, que são bem poucas, porém aqui eles incluíam todos os membros da comunidade acadêmica, definiam as prioridades finais e compatibilizaram numa Assembleia Geral. É mais ou menos como o nosso primeiro caso que a gente viu lá, porém só tratando de recursos de investimento. A Federal do Pernambuco, aqui nesse caso, não é um orçamento participativo que foi aplicado. Aqui é um orçamento participativo que foi proposto. Por isso que vocês vão ver que esse é o ideal que a gente gostaria de que existisse. Ele também é descentralizado por unidades, que eu chamo de UGs, eles chamam de UPAs. E aí, essas unidades, elas vão apresentar os projetos que elas têm, as necessidades, com base naquele volume apresentado, as necessidades de custeio e de investimento. Daí vão para plenárias locais, que chamam dessas UPAs, as plenárias locais. A primeira discussão que ocorre nessas universidades. E ali eles vão entrar num consenso, elegendo ali 3 programas prioritários e vão levar para uma Assembleia Geral isso daí. Esse modelo é muito bom, porém, para uma universidade menor, eu acredito que ele acaba sendo um pouco burocrático demais e moroso, entende? Então, no orçamento modelo que eu propus, eu vou tentar pegar esse daqui e mesclar com os outros e fazer uma coisa tentar ser mais ágil, entendeu? Outro e último orçamento participativo em universidade também é um modelo proposto no IFPB, Instituto Federal do Pernambuco, no campus Picuí. Porém, aqui nesse proposto, ele se propunha discutir apenas 15% dos recursos recebidos para custeio, 60% de investimento, 70% de capacitação e 50% de assistência. Eu acredito que, tirando os recursos de custeio, que foram muito poucos, os demais, eles são mais... Podemos dizer que eles são, ainda por um primeiro momento, são suficientes. Agora, tentando justificar um pouco esse custeio baixo, a gente sabe que o nosso custeio é muito alto e o nosso orçamento não compatibiliza. Então, eu acredito que ele tenha debitado todas as despesas fixas e que só sobrou isso realmente. Então, se fosse fazer aqui no TFPR, talvez era esse o montante que sobraria também para distribuir entre os departamentos administrativos. Eu trouxe uma análise desses modelos. O ideal democrático realmente não existe, apenas dos modelos que foram propostos, mas não aplicados. Esses 3 primeiros, da UFRJ, UESB e da Univasf, foram realmente aplicados, mas a limitação deles no primeiro, não participou de discente, no segundo, só colocaram em discussão os orçamentos de investimento, e no terceiro, deixaram de fora as participações dos técnicos administrativos. Então, nenhum deles realmente foi um orçamento participativo, ao ponto de incluir todos os membros da comunidade acadêmica, que eu chamo de discentes, técnicos e docentes. Tampouco discutiram os recursos de custeio e de investimento, que são todas as despesas que a gente tem na universidade. Com base nisso, então, fui para campo e na UTFPR a gente levantou o quê? E com base nesse levantamento,
O modelo de orçamento participativo que eu criei, ele se baseia na literatura, como a gente viu nesses modelos que estavam disponíveis, e também no que eu consegui levantar da posição da UTFPR. Pode ser que seja o mesmo caso de vocês, e se for, eu acredito que eu apresento posteriormente a solução para esses casos. Foi levantado dentro da comunidade acadêmica, e aí a gente, como eu já disse, inclui os docentes, discentes e técnicos, que apenas 12,7% deles se sentiam representados no processo de elaboração do orçamento. Para mim, isso é extremamente baixo. Ao mesmo tempo, 59% não tinham conhecimento de como era o processo. E eu realmente acredito nesse percentual, porque até mesmo antes de ingressar numa universidade, já trabalhei numa prefeitura, na contabilidade da prefeitura, eu não sabia que o orçamento da universidade transcorria dessa forma, sabe? Com tantas matrizes, com tantas dificuldades, se surge um campus novo, ele tem prioridade, que a gente chama de enxoval, não sei como é aí, mas a gente chama de enxoval aqui, você tem que abrir mão, de certa forma, dos seus recursos para isso. E daí eu fui investigar, então, qual que era a abertura, tanto da equipe de gestão, quanto da comunidade acadêmica em participar desse processo. Então, quando foram indagados sobre o orçamento participativo em si, 37,8% desconheciam esse processo. E sendo sincero para vocês, até eu ingressar no mestrado eu também desconhecia o orçamento participativo. Ainda é pouco divulgado no Brasil mesmo. E quase 60% tinham conhecimento baixo ou mediano sobre esse instrumento. Eu fui verificar, então, se eles coloquei um resuminho do que é o orçamento participativo para eles, e se aí, então, eles compreenderam o processo e se tinham disponibilidade em participar. 53,2% então apoiavam totalmente a implantação do instrumento. Então, se mostrou bastante viável essa implantação desse modelo. 74,1% participariam do processo. A gente acha que todo mundo vai querer participar do processo, né? Eu confesso que eu tive uma certa decepção quando eu verifiquei que tinham pessoas que tinham a oportunidade de participar do processo, de se sentir parte do todo, de poder opinar, de ver suas necessidades sendo atendidas possivelmente, e ainda assim não quiseram participar. Mas isso vai acontecer e não pode ser um limitante para a gente não pode desanimar com isso. Talvez, conforme elas foram vendo seus parceiros tendo suas demandas atendidas, elas possam passar a integrar também esse comitê. Porém, aqui veio uma surpresa maior ainda. O nível de participação daqueles que se propunham a participar, a maioria deles queriam que a participação fosse mediana. Então, assim, elas não queriam estar em constante contato com o processo, queriam participar sim, mas de uma forma mediana, talvez por seus afazeres, pelo conhecimento. Então, o modelo proposto foi basicamente com base nessa maneira mediana, por representantes deles. Ao mesmo tempo, encontrei algumas fragilidades do próprio processo em si. Então, assim, lá na UTF, o COUNE aprova tardiamente o orçamento. Então, assim, a gente só vai ter conhecimento do orçamento lá para fevereiro, março. Então, o orçamento já está em andamento. Como assim você vai fazer um orçamento participativo dali? Não. A gente deveria ter conhecimento da informação no ano anterior. A gente sabe que em agosto a LDO já é aprovada no Congresso. E ali o MEC já tem capacidade de distribuir, pelo menos uma noção, de informar uma noção do recurso orçamentário a ser distribuído para as universidades. E ali a reitoria já tem condição também de, com base na matriz que eles detêm, de informar também aos campos um possível valor orçamentário. A gente pode se debruçar sobre esse valor e depois fazer uma revisão. Porém, na UTF isso não acontecia. Então, no modelo proposto, a gente considera que esse caso vai ser solucionado porque foge da nossa alçada. Uma questão também levantada, e isso daqui eu levantei fazendo entrevistas com todos os membros da equipe de gestão. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas. Eles também argumentaram que a distribuição orçamentária na UTF era injusta, mas isso já envolve a questão de sistema. O que a gente pode resolver é localmente, fazer uma distribuição justa dentro dos nossos departamentos. Além disso, corre atrás no repasse dos recursos, como eu disse, somente lá em março que a gente vai ter conhecimento. Teve anos em abril ter sido repassado os recursos, a gente acaba tendo esse limitante. Mas, como eu disse, tendo a noção do orçamento, bastante. A representatividade foi constatada, a falta de representatividade dos discentes, dos técnicos, ou seja, de todos os membros da comunidade acadêmica, uma parcela deles não se sentiam representados. Então, o orçamento participativo nada mais é que garantir a participação.
Então, a solução é fácil nesse caso. Uma outra questão foi a centralização do poder na equipe de gestão. Quem é a equipe de gestão, pelo menos no campus da UTF? Diretor geral, diretor administrativo de planejamento, diretor de relações comunitárias, diretor de pós-graduação. E a coordenadora do RH e o coordenador da TI. São apenas esses membros que até o momento detêm o poder de alocar os recursos na UTF. Então, na proposição do orçamento, uma solução foi a realização de plenárias locais, como vocês vão ver mais à frente. Plenárias locais por departamento. A gente tem muitos cursos aqui, então, departamento de Química, de História, então a gente vai fazendo por departamentos mesmo. Uma outra questão foi a falta de mecanismo de participação da comunidade, porque os alunos tinham apenas um canal para fazer soluções para a UTF, que é a ouvidoria. Não tinham mais outra abertura de diálogo. Então, a gente, nada mais do que um campo propício para instalar o orçamento participativo. Se eles realmente têm a vontade de opinar, esse é um local institucionalizado para emitir suas opiniões. Outra questão foi a subjetividade no trato de sugestões. Como eu já disse aqui, o orçamento é difícil ele ser pautado em critérios técnicos, né? Então, na UTF foi bem evidenciado isso nas entrevistas que eu fui, que os critérios eles eram subjetivos. Algumas diretorias detinham mais orçamento do que outras e ninguém dos entrevistados soube me dizer o porquê. Além disso, recursos insuficientes, isso é a realidade de qualquer instituição, não tem como, as demandas, na nossa casa já é assim, imagina numa instituição, os recursos são poucos para as muitas necessidades. Uma subjetividade nos critérios de descentralização, e aí eu sugiro um estudo futuro que já foi feito, inclusive por um colega de trabalho, colega do mestrado também. Ele propôs uma matriz de distribuição de recursos que leva em conta não apenas critérios acadêmicos, não apenas o número de alunos, é complexa, mas é bem interessante, onde ele coloca ali o número de laboratórios, laboratórios exigem mais, né, recursos, então, a meu ver, é uma planilha muito boa para ser utilizada, caso vocês tenham interesse. O nome dele é Arthur Ferreira, o trabalho dele também é do Profiap. Outras questões que foram levantadas nessas entrevistas são as incertezas na forma de gestão. A equipe de gestão ela não tinha muita confiança em descentralizar esse poder. Eles tinham receio, na verdade, de como seria. E eu até os entendo, porque a gente realmente não sabe como vai ser o processo, e aí realmente por isso que uma das características dele é a retroalimentação. Se falhou em alguns pontos, no seguinte você vai corrigir ao ponto de chegar um momento em que vai trabalhar perfeitamente, assim como várias transformações sociais que a gente já enfrentou no país, essa é apenas uma delas. Um último trato é a subjetividade no trato dos recursos de investimento. Como eu já disse, quando surgem novos cursos, aqueles cursos, pelo menos na UTF, eles têm prioridades para montar os seus laboratórios, afinal são muito caros, então as pessoas não entendiam muito essa questão. Além disso, a gente pode enfrentar um contingenciamento, aquilo que eu disse mesmo, sobre ao decorrer do exercício financeiro e não orçamentário, o planejamento financeiro é efetivamente arrecadação, a gente sofre uma queda de arrecadação e aí o governo vai cortando. Então, esse é um contingenciamento orçamentário. Quando eu propus o modelo de orçamento participativo, a solução foi qual? Se ocorrer um corte, é muito básico. Corte linear em todo o montante distribuído entre as UGs. E sobre a subjetividade na alocação dos recursos, é realmente montar plenárias democráticas. Por fim, então, o atraso no repasse, como eu disse, foge da nossa alçada. O receio deles na morosidade do processo. E esse foi um receio também que, quando eu estava iniciando nos estudos, eu pensei, talvez isso atrase muito o processo. Porém, quando a gente pensa que o orçamento, como eu disse, tem que ser planejado no exercício anterior, a gente não tem mais essa morosidade, porque ele já está ali feito, no final do exercício anterior ele já está pronto. Só vai sofrer algumas alterações, conforme eu disse, com as limitações orçamentárias ou com algumas necessidades que foram levantadas no processo durante uma urgência que ocorreu que a gente não tinha planejado anteriormente.
Daí, com base na falta de representatividade que foi levantada, o orçamento ia solucionar isso. Foi levantado também um desalinhamento entre os anseios dos agentes e as ações, que foi aquele percentual que eu levantei, que apenas 12,9% se sentiam realmente representados. Ao mesmo tempo, um receio deles era que a comunidade não tinha uma noção do processo de orçamento, por isso que, numa das etapas do orçamento participativo, a gente propõe cursos. O pouco conhecimento também sobre orçamento participativo, a mesma coisa. E a maioria possui predisposição em participar de forma mediana, por isso que a solução, então, são representantes. Vamos lá, então, apresentar esse famoso modelo genérico de orçamento participativo. Esse modelo em específico, ele foi apresentado para o UTF Londrina, mas ele é adaptação de um modelo genérico que eu criei. Por que eu não trouxe o modelo genérico para vocês? Porque o modelo genérico, ele apresenta plenárias na primeira fase, plenárias na segunda fase, então, assim, talvez num começo de processo de orçamento participativo, seja melhor a gente fazer o menos é mais. Então, aqui, apenas uma plenária e não mais duas, entendeu? Algo mais ágil. Essa aqui, então, vai ter outras etapas, eu dividi em 3, para a gente poder estudar certinho elas. A primeira delas é a fase operacional, que é de extrema importância. Aqui é onde a gente vai ter uma noção se o processo vai conseguir evoluir ou não. É a conscientização e envolvimento dos agentes. De que forma isso vai acontecer? Primeira coisa, saber se a equipe de gestão realmente está disposta a descentralizar o poder, se eles conhecem os conceitos de orçamento público, de orçamento participativo, as possibilidades, as limitações, se a comunidade acadêmica, pelo menos em sua maioria, está disposta a participar, porque isso realmente pode acontecer. As pessoas, às vezes, podem não querer participar. Então, a gente tem que ter uma certa quantidade de pessoas ali interessadas, porque elas vão representar. Então, se uma grande parcela não quiser participar, a gente não tem como colocar que isso é participativo, porque elas vão ser corresponsáveis por um orçamento que não representa os seus pares, entendeu? Então, essa fase de conscientização é de suma importância. Então, a gente levantou junto à comunidade que eles têm interesse em participar, a equipe de gestão quer se descentralizar, pelo menos em parte, esses recursos, até sentir uma certa segurança. Beleza, então vamos para uma etapa preparatória. Primeiramente, então, a gente vai nomear uma comissão coordenadora. Essa comissão ela vai ficar responsável por regulamentar todo o orçamento participativo dentro da instituição. Eles vão fazer o cronograma, o regulamento em si, uma cartilha instrutiva para a comunidade se inteirar sobre os conceitos de orçamento participativo, o que pode ser feito, o que não pode, como vai ser feito, o que vai ser posto em discussão, os recursos orçamentários. E aí, essa comissão, ela, a partir desse momento de sua criação, e eu não sei, vocês têm duas opções: eleger membros ou então nomear membros. Como é o primeiro, vocês têm essas duas possibilidades. Talvez depois, com o tempo, apenas eleição. Mas no primeiro momento, talvez seja melhor nomear os membros. Aqueles que já têm um conhecimento prévio, aqueles que já sabem de orçamento, aqueles que têm realmente confiança, que sabem lidar com conflitos. Então, eles seriam nomeados para essa comissão. Porém, essa comissão ela vai ser composta de equipes da gestão, discentes, técnicos e docentes. Cada membro vai ter que compor essa comissão. Ela tem que ser, de fato, representativa, porque é com base nela que todo o processo vai transcorrer. Ela vai agir durante todo o processo. Então, beleza, nomeou a comissão, a gente vai sistematizar o processo. É essa comissão, com base nesses conhecimentos, que vai sistematizar todo o processo. Vai calcular o montante dos recursos que vão ser distribuídos, de fato, para serem postos em discussão, quais vão ser os critérios de participação, quais vão ser os critérios de eleição, como que vai ser o regulamento do orçamento participativo em si. Sistematizou todo o processo? Beleza. Fase 3 é divulgar, sensibilizar a comunidade. Como eu vou dizer, criar um clima participativo, de fato, entendeu? Desculpa. E quem vai criar esse processo, essa cartilha, são esses membros dessa comissão. Em seguida, tendo base desse clima participativo, as pessoas, os membros das UGs, o que são essas UGRs? Unidades Gestoras de Recursos. Como eu disse, pelo menos aqui na UTF, a gente tem o departamento de Química, Ambiental, vários departamentos acadêmicos e também os administrativos. Departamento financeiro, de compras, de relações institucionais,
a COGER, que é o RH. Então, essas unidades elas vão ter os seus próprios orçamentos. Então, dentro dessas unidades, elas vão ter que ter o seu representante. Porque, como a gente viu, 57% das pessoas queriam uma participação mediana. Então, com base nessa participação mediana, coloquei que eles vão ter representantes. Esses representantes que são eleitos por eles, são os verdadeiros responsáveis por essas UGRs, mas não vão tomar as decisões sozinhos. Então, a próxima fase é preparar esses representantes para que eles detenham conhecimento do orçamento participativo, para que eles entendam toda a situação que a instituição enfrenta, questão orçamentária, administrativa, as limitações, as necessidades, para que, então, na etapa seguinte, eles possam entrar em ação e a gente ir para a parte de elaboração do orçamento. Então, a gente separou em UGRs, unidades de departamento, eles elegeram seus representantes, e aí a gente vai distribuir o orçamento entre eles. Como eu disse, a comissão lá, eles vão ter uma noção do recurso a ser distribuído, vai informar esse representante, e aí ele vai levar para a sua UGR, que são essas plenárias locais, eles vão fazer uma reunião entre eles e elencar ali quais são as suas demandas. Porém, a gente tem dificuldade em votar sim ou não. Então, eu coloquei que as demandas elas iam ser pontuadas por eles. Notas de 1 a 5. 5, demanda muito urgente. 1, demanda pouco urgente. E aí, eles vão levantando as demandas, discutindo aquele brainstorm. No final, esse representante tem que estar muito bem preparado para guiar essa plenária. Ele vai ver quais foram as demandas levantadas e aí eles vão elencar quais são as mais prioritárias. Depois, nesse caso da eleição das demandas prioritárias, que é pela comunidade, ele vai elaborar ali na fase 9 o orçamento com base naquele teto que ele detém. Se ajustes forem necessários, ele tem autoridade para fazer isso. Ajustes de que forma? A gente sabe que no planejamento é uma coisa, mas quando a gente vai executar é outra. Então, alguns itens de equipamento, por exemplo, eles podem sofrer ajustes no decorrer do exercício, na execução do orçamento. Então, ele vai ter que deter o conhecimento e o poder para poder fazer alguns ajustes necessários. Mas, a priori, ainda nessa fase de planejamento, dentro do teto orçamentário, eles vão elaborar, então, essas necessidades deles. A próxima etapa, então, é a fase temática. Então, vamos finalizar primeiro a 9ª. A plenária local apontou suas necessidades dentro do teto orçamentário. Ali vão ser levantadas as demandas do departamento, apenas o que compete a eles. Fez o orçamento deles? Esgotado isso. A fase 10, que é as plenárias temáticas, elas vão envolver assuntos que extrapolam os departamentos. Segurança do campus, limpeza do campus, necessidades de expansão de construção de blocos, biblioteca e tudo mais. Então, vamos ter recursos para essas plenárias temáticas. Geralmente são os recursos de investimento, que são os mais escassos. E aí, quem vai compor essas plenárias temáticas? Não vai ser todos os membros da UGR, vão ser os representantes eleitos. E aí, eles vão opinar também, mais uma vez, aquele brainstorm, e eles vão elencar, então, quais são suas necessidades de expansão ou de investimento. Eles vão levar para uma plenária de elaboração do orçamento. Nessa plenária não vai compor os membros de todas as UGRs, vai apenas os representantes, a equipe de gestão e aquela comissão que eu disse que vai integrar durante todas as etapas do processo. E ali eles vão levar aquilo que foi discutido dentro das suas plenárias e vão elaborar o orçamento participativo. Mas esse orçamento participativo ele ainda vai ser posto em discussão, eleição por todos os membros. Então, a fase seguinte seria montar uma Assembleia Geral para aprovação do orçamento. E aí sim é aquilo que a gente teme, né? Que seria toda aquela discussão do sim ou do não, que já foi feita as discussões nas plenárias locais e isso facilita muito nesse processo. Nessa fase aqui é apenas para aprovar aquilo que as plenárias locais já decidiram. Então, vai participar todo mundo, eles vão votar. Caso não seja votado, que eu acho muito difícil, mas se não for, a gente prevê isso também. Se não for, vai ser utilizado o orçamento anterior, corrigido pelo índice que foi corrigido o orçamento em si, se para mais ou para menos.
Se foi aprovado, a fase 13 é apresentar para o diretor da instituição, então, qual que é a peça orçamentária, e ele vai deter conhecimento e poder para, nesse caso, poder fazer ajustes necessários. Fez os ajustes necessários ou não, ele vai divulgar o orçamento para a instituição, garantir que ele realmente seja divulgado para toda a comunidade, e, além disso, daí a gente já fala no exercício seguinte, que é o exercício efetivamente da execução financeira, tem que ocorrer um acompanhamento da execução financeira. De que forma? Para certificar de que aquilo que foi realmente exposto pela comunidade, como suas necessidades e anseios, e que foram colocados no orçamento, estão sendo executados. E aí é uma outra comissão. Por quê? Porque a comissão do CCOP, eles vão estar ocupados com o orçamento seguinte já. Então, uma outra comissão, que é a Comissão Especial de Acompanhamento da Execução do Orçamento Participativo, eles vão se certificar de que está sendo executado aquilo que foi planejado. De que forma? A equipe de gestão, nesse caso, acredito que o Departamento Administrativo Financeiro, ele vai fornecer mensalmente relatórios de execução orçamentária, e aí eles vão avaliar se realmente está sendo executado aquilo que foi votado e eleito pela comunidade acadêmica. Então, o processo vai ser retroalimentado dessa forma, entendeu? Depois que vai tendo um acompanhamento da execução, eles vão opinando sobre, dando retorno à direção e estando sempre em contato com a CCOP e os coordenadores locais, de forma a garantir que realmente o orçamento seja participativo também na sua execução e não só no seu planejamento. Aqui, então, eu consolidei todas essas fases que eu disse para vocês. Tem a etapa o pré-operacional, o preparatório, elaboração do OP, aprovação e execução. E aqui a gente tem na fase 16 uma avaliação contínua do processo. Como eu disse, a gente vai retroalimentando o processo de forma a garantir que cada vez mais ele seja cada vez mais fiel aos anseios da comunidade. Por fim, eu sugiro aqui um cronograma do OP. É um processo que deve começar já em janeiro, fevereiro, de que forma que ele transcorra de uma forma mais tranquila ao longo do ano, mais facilmente moldável às necessidades, às possibilidades da instituição, e avaliação e acompanhamento é realmente durante todo o exercício. Em suma, é isso. Tá certo, Fernando. Nossa, várias coisas para a gente pensar, né? O Fernando até me perguntou, né, quais seriam as coisas para se compartilhar, e aí eu pedi para que ele realmente falasse sobre o estudo, né, que ele fez, além de algumas questões introdutórias. E também, né, gostaria de destacar para o Fernando que o Campus Hortolândia, ele também, né, já tem uma forma, uma organização de divisão orçamentária que leva em consideração a comunidade, né? Ela não é uma forma sistematizada, implementada como política no sentido estrito, assim, da documentação, da metodologia de como o orçamento acontecerá. Mas a gente já tem, digamos que como ferramenta, né, a perspectiva orçamentária já é pensado também, né, alguns elementos e de algumas maneiras. E aí, os colegas até colocaram, eu também fui, principalmente no início, que você foi falando aquilo que consiste o orçamento participativo, fui pensando algumas questões, mas antes disso eu vou colocar aqui para você uma questão que o Kleber fez, né? E ele escreveu aqui no chat, quando você fala o que seria dos critérios subjetivos, ele queria saber o que seriam esses critérios subjetivos, e aí ele também pergunta, os critérios que levam, né, em conta certos indicadores, ele não corre o risco de fortalecer setores que já são fortes? Então, esse foi um questionamento que ele colocou. Se você puder comentar um pouco disso, eu também já trago aqui uns elementos para a gente pensar. A primeira pergunta dele foi sobre os critérios subjetivos, né? Agora, o jeito que aqui na apresentação estava como critérios mínimos, é isso? Isso, foi naquele momento da apresentação que você fala que seria interessante fazer a construção dos critérios mínimos de distribuição, mas que isso tivesse delimitado. E aí você fala, porque muitas vezes são critérios subjetivos, mas aí ele coloca, o que seriam, então, esses subjetivos, né? Critérios
subjetivo é o que foi levantado realmente na hora da prática orçamentária na UTF-PR. O que são esses critérios subjetivos? Como eu disse, os membros da comissão eles não conseguiam explicar quais eram os critérios que eles tomaram na hora da divisão do valor, por exemplo, de investimento. Porque o curso de engenharia ambiental conseguiu comprar os equipamentos que eles precisavam, portanto, e a engenharia mecânica não tinha. A única explicação que eles me deram foi de que, aquilo que eu disse, como o curso era novo, surgiu um curso novo, eles deram um enxoval para esse curso. No orçamento participativo, vai ter isso. E aí talvez seja um limitante. Porque, a não ser que a gente consiga, de certa forma, sensibilizar tanto a comunidade para essa necessidade de que um curso novo ele precisa realmente ter o seu funcionamento e precisa de um enxoval para isso. Os mínimos que a gente pode colocar aqui é a ampla discussão para a comunidade. A gente não pode, como a gente viu em alguns modelos, excluir algumas partes da comunidade, técnicos, discentes. A gente tem que colocar em pauta os orçamentos, tanto de custeio quanto de investimento, mas eu não defendo que 100% dos recursos têm que ser postos em discussão. Por exemplo, tem os recursos de despesas fixas, que eles não têm essa questão. A gente pode lutar para reduzir, sim, as despesas, mas colocar em discussão não dá. A gente tentou na UTF, por exemplo, a gente foi eliminando copeiras, a gente tinha copa e tudo mais, foi tentando eliminar as despesas, não temos mais o cafezinho, não temos mais algumas outras coisas que a gente tinha para tentar reduzir despesas. Mas eu acredito que se a gente fosse levar em discussão isso daí, a gente teria que reduzir muito mais. Então, aí que entra naquela questão até onde a gente consegue abrir o poder para as pessoas que ainda não têm total conhecimento do processo em si. Então, por isso que uma das coisas, eu acho que eu acabei passando em branco, mas uma das coisas do CCOP, que é a comissão, é instruir a comunidade com todos os conceitos de orçamento participativo, mas também tentar deixar eles o mais por dentro possível sobre a situação da universidade. Qual é o planejamento dela a médio e longo prazo, se ela quer construir tantos blocos, se ela quer abrir tantos cursos, se isso vai demandar alguns equipamentos. Porque um dos problemas do orçamento participativo é focar mais no curto prazo. Então, um dos problemas, um dos limitantes seria tentar convencer as pessoas que também há necessidade de pensar no médio e longo prazo, que às vezes as necessidades dela vão ter que ser colocadas em segundo plano para a gente poder adquirir equipamentos para um reconhecimento de curso daqui a tantos anos, entendeu? Tá certo. Não, aí eu queria colocar umas questões aqui, porque, de fato, né, você inicia a sua fala trazendo o orçamento, isso eu achei interessante, né? O orçamento participativo como um espaço de construção cidadã, né? Então, que de fato, porque as pessoas, ao participarem dessa organização, dessa construção, eles passam, obviamente, a compreender esse todo, o funcionamento, né? Olhar para a instituição como um todo, numa perspectiva, como eu falei inicialmente, a organização do orçamento, a divisão do orçamento também tem uma dimensão política muito grande, né? E é a execução da política pública, ou seja, uma política educacional, inclusive, ela só é possível dentro de uma perspectiva de execução de orçamento, que acontece nas instituições que são feitas, né, por servidores. Então, às vezes a gente não tem essa clareza, né? Parece que o orçamento, ele é responsabilidade de algumas pessoas e não desse coletivo. Por isso que acho que a ferramenta, pensar o orçamento participativo é importante. E, obviamente, existe o modo, digamos que a cultura institucional também, né? E eu acho que isso faz sentido, porque você também impor determinadas ferramentas formatadas de determinadas formas, dependendo da cultura institucional, isso também tem que ser uma construção, né? Você não chega num espaço e muda a cultura institucional. Inclusive, o próprio pró-reitor de administração, no momento que ele foi apresentar a matriz CONIF, ele estava falando isso. Ele fala, a pessoa fala do orçamento participativo. A gente aqui, se for ver em termos de organização, né, o Instituto Federal de São Paulo tem 37 unidades, né? Agora a 37ª, né, que foi aberta. Mas assim, o orçamento ele já é dividido com o critério e tal da matriz CONIF, que é aplicado à divisão, né, que se pensa ali o que fica para a reitoria. Então,
existe uma comissão de orçamento e que há uma visão da reitoria que aquilo é uma prática de orçamento participativo e que cada campus tem ali a condição de pensar. Então, aqui no campus da Hortolândia, a gente está dialogando de uma unidade, né, que recebe esse orçamento e que tem pensado, inclusive, olhando o histórico da divisão, alguns elementos, né, algumas questões. Então, por exemplo, uma coisa importante que você colocou, a questão do envolvimento, ou seja, por mais que já sempre existiu, né, uma mobilização de, olha, gente, a gente vai discutir o orçamento, a reunião é pública e tudo mais, não necessariamente você consegue envolver todas as pessoas, né? Então, por motivos diversos, né? Num momento como esse, inclusive, mais ainda, né, Fernando? As pessoas estão, inclusive, mais sobrecarregadas, né? De situações, de demandas e tudo mais. Então, uma das questões era isso. Então, foi legal você trazer com espaço de construção cidadã, formativa e tal, porque fazer esse diálogo tem a ver com mobilizar as pessoas a participar. É anterior, inclusive, a uma construção metodológica, é a construção de uma cultura das pessoas entenderem, olha, o orçamento participativo é importante, por que é importante, por que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, então acho que esse é um ponto. Como você destacou, o envolvimento dos estudantes nesse processo, eu visualizo como um desafio muito grande, né? Um desafio muito grande. Porque, principalmente, a gente tem, por exemplo, o Grêmio, no campus Hortolândia, o centro acadêmico, ele ainda não está consolidado, né? O Grêmio, ele tem um histórico de maior atuação, a gente tem os representantes de sala e tudo mais, mas a gente não tem caminhos consolidados de diálogo com os estudantes. Eu acho que, pensando isso, normalmente é a partir dessas representações, que nem sempre também tenho essa formação para representar, né? Para de fato levar o diálogo, o fluxo acontecer, né, das demandas e tudo mais. Então, a gente vê como um desafio bem grande a participação dos estudantes nesse processo de construção do orçamento. Então, essa é um elemento, é um desafio. Eu não sei se você acompanhou alguma prática, enfim, mais efetiva sobre o envolvimento dos estudantes, até porque quando a gente chama, por exemplo, vamos chamar uma reunião de orçamento, mesmo que você faça um convite aos estudantes, se você não dialogar com eles sobre o que significa, isso não vai acontecer. Então, assim, também deve existir um diálogo, e aí, por isso que eu estou falando no campo da cultura institucional, que é o que os estudantes, né, percebem que no espaço, que na organização falta a eles, né? O que falta aos estudantes quando eles olham para a instituição, né, e não se veem contemplados ali. Então, acho que é uma discussão mais nessa linha do que simplesmente um representante compor uma comissão que vai determinar o orçamento. Né? A gente percebe isso. Então, o estudante que compõe a SEIC, né, um NDE, um núcleo, né, que vai discutir, ou o próprio Conselho Superior. A gente colocou um grupo de 300 estudantes para falar sobre o retorno, e aí eles não sabiam quem era o representante dos estudantes no Conselho de Campus. No Conselho, eles não sabem. Então, às vezes, mesmo existindo um representante dentro de uma comissão, não garante que os estudantes estejam de fato contemplados, ouvidos nesse processo. Então, achei importante você falar isso. Inclusive, para a gente criar esse canal para o orçamento participativo, né? Que não seja só ouvidoria, como você disse, que possam existir outros canais. Mas acho que um primeiro ponto é saber se os alunos eles realmente não se sentem representados, porque às vezes eles se sentem representados. Está atendendo os meus anseios, realmente aí não vai despertar o interesse neles. Só vai ter o interesse quando eles realmente estiverem satisfeitos com a forma que está sendo conduzida. Sobre essa questão do representante, por isso que é importante as plenárias locais, para que ele possa ouvir os seus representados e possa levar isso. Então, ele vai ser apenas uma ponte, ele não vai ser um representante puramente simples com os seus pensamentos, não. Ele vai só externar aquilo que já foi decidido lá atrás, entendeu? Aqui na UTF, por exemplo, a gente tem uma grande resistência aos alunos à participação. Mas eu acredito que
não seja algo exclusivo da UTF-PR. Os alunos, eles realmente, aquilo que é novo para o ser humano em si, aquilo que é novo, que é desconhecido e que tem alguém que já faça, a não ser que a pessoa esteja muito incomodada, ela vai acabar ficando num segundo plano. Por isso, da necessidade de criar aquilo que eu disse do clima participativo, das pessoas sentirem o poder. Porém, tem que ser um poder com responsabilidade, não apenas um poder para exercer discriminadamente. Além disso, como já dizia Charlie Brown, cada escolha é uma renúncia. Eles têm que ter em mente que aquilo que eles estão escolhendo, eles estão deixando uma outra coisa de lado. Então, eu acredito que esse fato vai amadurecer as pessoas politicamente, emocionalmente, sabe, profissionalmente. Então, eu vejo como muito benéfico essa questão para os alunos, desde que eles realmente estejam dispostos. Eu acho que esse é o principal. Se eles estão dispostos a constituir locais de diálogo, de debate, estão dispostos a discutir, a ter conflitos, a lidar com conflitos, a resolver esses conflitos, a ver suas necessidades sendo colocadas em segundo plano por uma outra necessidade. Eu acho, se fosse na minha época de aluno, eu ia achar isso excepcional, porque eu sou entusiasta dessa questão participativa, entendeu? Porém, a gente sabe que não é a realidade de muitos. Às vezes as pessoas trabalham, estão cansados, não querem participar desses debates. Por isso que o interesse, pelo menos na UTF, foi apenas de 57 participando de forma mediana. E aí que entram os representantes que têm que ser efetivamente representantes, e não como você disse assim. Porém, se os alunos enxergam na equipe de gestão representantes, realmente talvez acaba não sendo aplicável o orçamento participativo nesse caso. Mas eu acho importante ainda assim ter um espaço de abertura de diálogo para eles exporem suas necessidades e anseios, entendeu? Fica a questão da própria expectativa dos estudantes é algo construído, né? Então, a gente recebe estudantes que vêm de uma instituição normalmente, inclusive, precarizada, e quando eles entram no Instituto Federal, né, eles veem, nossa, é um bom espaço, a gente tem isso, a gente tem essa, então, né, a gente tá ótimo, eu não preciso mais. Então, também faz parte de uma perspectiva formativa eles entenderem que há o que ser feito ainda e que eles podem ser parte disso, né? Então, isso eu acho que é uma questão bem importante. Só por fim, também, eu queria explorar uma questão, são duas, né? Você falou até da plenária temática, ali acho que algo foi contemplando algumas coisas, mas a gente percebe, por exemplo, quando no campus Hortolândia já é feito, né, essa divisão aí, digamos, por setores e cursos. Então, nós temos os coordenadores de curso, que inclusive são eleitos, né? Os coordenadores de curso são eleitos. Nós temos aí as coordenações dos setores. E, normalmente, o grupo que compõe a linha de frente da discussão do orçamento é esse grupo gestão, mas não compreendido, acho que como você disse, né, mais estritamente, um pouco mais amplo, porque tem aí, né, todas as coordenações de curso, todos os coordenadores de setores, né, que vão fazendo esse diálogo. Mas mesmo assim, trazendo todas essas pessoas para a discussão, nem sempre tem sido possível, por exemplo, você conciliar essas decisões coletivas que você falou da plenária temática. Então, por exemplo, se a gente, de fato, precisa um recurso, né, que seja para ações coletivas, né, fica mais difícil, porque quando você faz essa divisão, e aí você precisa, sei lá, no nosso caso, uma coisa que a gente fez recentemente, né, e eu nem tô falando de uma organização, até porque a gente essa gestão assumiu em abril. Esse orçamento ele já foi definido pela gestão anterior, né? Então, só para você entender. Então, a gente visualizou, isso já era uma demanda, os estudantes terem um espaço de convivência, né? Porque eles têm um pátio, mas o pátio é um espaço que não dá, porque faz barulho, porque está perto da sala, porque está perto do auditório. Então, né, retirar dos jogos as coisas daquele espaço, eles ficaram sem espaço. Então, essa é uma demanda existente e tudo mais. Quando você faz a divisão do orçamento por curso e por setor, você muitas vezes inviabiliza, né, essa ação daquilo que é uma ação coletiva. Ou seja, né, sei lá, a gente precisava ter uma organização de um laboratório de 40 máquinas que serviria para muitos cursos, né? Mas então
como que... só para entender também, acho que isso é uma coisa importante, eu não sei, acho que dentro dessa discussão que você falou da plenária, mas essa é uma coisa que sempre nos preocupa, né? Essa discussão, ela não é primeira, aí é só uma questão, é uma questão metodológica ou não? Fazer discussões, elencar prioridades que são coletivas, ou seja, né, um espaço para todos os alunos conviverem, um laboratório com 40 máquinas que vai contemplar boa parte dos cursos, ou coisas nessa linha, né, sei lá, instalar bancos na área de convivência, coisas que vão contemplar todas as pessoas, elas não podem, dentro dessa conjuntura, ser definidas antes da divisão, né, seja as UGs que você falou, seja, né, qual que é a ordem que você visualiza nisso, e a outra coisa é que, por exemplo, e aí é só trazer sua opinião dessa vivência que você teve também. Se a gente pensar, todos os coordenadores de curso, eles são eleitos, certo? Nesse momento, né, nessa gestão, os coordenadores de setores, eles também foram indicados ali pelos pares, tá? Então, né, digamos que essa gestão, a coordenação, além da eleição do cargo de direção geral, que eu ocupo hoje, a gente tem isso traz essa representatividade para dentro desse grupo, ou qual que é a importância de não ser essas pessoas e serem outras, ou além dessas, porque você coloca direção geral e o grupo. Como que a gente poderia pensar, conciliar isso? Qual que seria a sua perspectiva em relação a isso? Aí depois eu passo também que tem um colega já com a mão erguida aqui. Primeiro, a sua primeira pergunta era sobre serem invertidos, na verdade, os plenários temáticos dos locais. Pode ser uma possibilidade, sim, mas, assim, a princípio, eu acho que deve ser atendida as primeiras necessidades básicas para a manutenção dos cursos, entendeu? Porque se a gente joga tanto para o coletivo e acaba o curso ficando sem recursos para comprar alguns reagentes químicos que são absurdos de caro, ou algumas outras questões mais particulares daquele curso, entendeu? Então, eu acho que primeiro a gente atende a manutenção do curso em si, e aí aquela sobra a gente coloca, então, para as adequações da instituição, entendeu? Que não são necessárias ali para o ensino, mas sim para a comodidade, como você disse. Inclusive, na UTF, a gente precisou aumentar o RU, tirou o espaço de lazer também, como você disse. A gente teve que criar um novo e tudo mais, só que isso foi tudo sem discussão. Do nada, a gente viu lá, entendeu? E esse é um problema, os alunos não queriam onde foi colocado agora. Inclusive, acho que se fosse bem planejado, não deveria ser ali nem na opinião dos membros da comunidade, dos demais membros, porque foi bem no meio e ali os alunos levam violão e tem as caixas de som, e aí o som sai para todos os negócios, incomoda os departamentos ativos, as outras aulas, entendeu? Fizeram uma aula de grafite também, foi bem bacana, então, assim, tem algumas coisas que são conforme a comunidade gosta, outras não, e eu acho que por isso que a gente tem que ouvir. Então, assim, o orçamento participativo é o único meio? Não. Como você disse, os representantes aqui na UTF também é dessa forma. A gente tem os Gs e divide o orçamento para eles. Mas a gente constatou que apenas 29% se sente representado. Então, assim, às vezes o representante tem que saber ser representante. E aí, se ele souber, não precisa do orçamento participativo. A figura do chefe de departamento, o coordenador de curso, na gestão do orçamento, se ele realmente representar, for fazer reuniões coletivas com todos os membros e aí eles decidirem juntos, isso já é uma participação coletiva, já é um fragmento de orçamento participativo. Então, acho que a questão mais de institucionalizar ou não esse instrumento então, trabalhar para que os representantes realmente, de fato, descentralizem o poder. E não porque foram eleitos, quer dizer que se foi eleito, ele pode decidir por todos, entendeu? Existe um modelo, Fernando, de diagnóstico para saber se as pessoas estão se sentindo contempladas? O que eu fiz foi questionários com as pessoas, aquele Forms do Google, disponibilizei para a comunidade acadêmica e ali eles tiveram um período para responder. Eu tenho esse formulário, posso fornecer se vocês quiserem.
lá, e aí eu fui vendo o grau de participação que eles estavam interessados, o grau de representatividade, o que eles tinham objetivo. Ótimo, bacana. Muito bom. Naur, pode falar. Boa tarde a todos. Obrigado pela iniciativa aí, né? Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando? Sim, acho que deu uma cortadinha, mas estou escutando, Naur. Fernando, eu vou dialogar um pouquinho com a pergunta da Carolina, que ela fez um pouquinho com a questão da divisão entre as unidades. Certo? E a minha dúvida é, parece até ser a mesma pergunta, mas é uma outra pergunta. Porque é o seguinte, ó, quando a gente divide nas unidades, você separa só o valor, como é que você separa a parte do coletivo? Então, essa é a primeira parte, né? Então, quando você divide lá pelas unidades, né, o curso de Química, o curso de Biologia, cara, Engenharia e tal, o quanto sobra para o coletivo? Como é que é feito isso? Certo? Porque a gente tem a questão do coletivo, que atende todo mundo, que dialoga aí com a questão que a diretora Caroline conversou, né? E aí a minha pergunta também vai no sentido seguinte, olha, o fato de porque a gente faz uma distribuição entre as unidades, aí eu acho que é na universidade, aí você faz uma distribuição entre as unidades, tá certo? Ó, 10% vai para a agronomia, 5% vai lá para a química, 10%, eu não sei como é que faz essa distribuição. Mas quando é que a gente discute essa porcentagem? Porque, veja só, a minha preocupação é o Instituto de Química, ele já está contemplado, ele já no último ano ele já teve reforma, tá, parará, parará. Não tem tanta necessidade, a não ser uma necessidade de custeio dos reagentes. Mas tem uma outra unidade que precisa ser reformada, pintada, tarará, parará. E aquele porcentagem que historicamente já está discutida, quando é que discute ela? Senão a gente fica sempre mantendo. E aí eu vou numa discussão que tem aí, a gente sempre tem, os cursos de humanas, eles são menores. Normalmente eles são pouco representativos, os cursos de humanas. E eles sempre ficam com a porcentagem menor. E nunca se abre a discussão para falar, pô, quando é que eles vão poder? E eles, quando são minoria, também nunca vão conseguir aumentar por si só. Então a pergunta é a seguinte, quando é que faz a discussão dessas porcentagens? As porcentagens são fixas? Quando dividir aí na universidade, aí no seu caso, é fixa. Tem 5 campos, divide igualmente pelos campos. Historicamente, sempre foi essa divisão. Quando é que se faz esse momento? Essa discussão, e como é que é a porcentagem para o coletivo? Então, essa é a minha pergunta, a primeira pergunta. Tudo bem, Fernando? Uma segunda questão, Fernando, eu já queria colocar aí para você responder. A questão do custeio, para mim, me parece uma questão muito importante dentro do ativo. Parece que é pouco conversado. O que eu estou dizendo com isso? Por exemplo, gasto com água, com energia elétrica, isso é um valor razoável. Principalmente, depende da região que a universidade está, a unidade está, ar-condicionado, energia elétrica é um custo muito alto. E não se faz uma discussão de um programa de abaixar esse custo. Não faz-se um planejamento no sentido, vamos fazer um investimento para a gente ver se abaixa esse custo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não se sente participar. Por que eu vou desligar o ar-condicionado? Então, o que assim, eu estou perguntando no sentido, quando é que a gente faz um custo onde fala, olha, gente, aquela porcentagem, hoje se gasta 1 milhão com ar-condicionado. Se a gente gastar menos, a gente vai pegar esse valor, já no nosso orçamento participativo, nós vamos fazer tal uso, para fazer um incentivo, uma participação, uma mobilização, para as pessoas sentirem lá, e quem faz acompanhamento, fala, olha, gente, esse ano, esse mês a gente gastou menos, sobrou 100 mil, nós vamos melhorar o refeitório, sei lá. Então, acho que assim, eu não sei no seu estudo, como é que você vê essa questão do custo?
Eu acho uma coisa... a gente sempre olha, o custo é fixo, eu não vou mexer nisso, a coisa vai crescendo, e eu acho que tem muita margem para trabalhar em termos de... Então, são essas duas perguntas aí. Tá bom? Obrigado, Fernando. Beleza. Minha memória é péssima, então eu vou de trás para frente e depois vocês me ajudam a lembrar o começo. Sobre essa questão da energia, pelo menos o nosso campus é cheio de comissão. Você não tem como ser servidor sem estar no mínimo em 2, 3 comissões. Uma delas é a comissão de energia elétrica, de redução de gastos. E aí eles têm uma comissão que é responsável por conscientizar a população, a comunidade acadêmica, a do horário do almoço desligar os computadores, a procurar economizar no que puder energia elétrica e a implantar energia solar no campus. Inclusive, um valor bem alto assim, e aí não está no orçamento, e aí que o nosso diretor vai lá na reitoria pedir, porque a reitoria eles têm uma margem de segurança, eles têm um recurso ali que no final do ano se tem alguma sobra, eles distribuem. Além disso, a gente tem os créditos orçamentários extraordinários, ou seja, no final do ano, sempre tem isso, pessoal. No final do ano, sempre tem um deputado estadual, um deputado federal que consegue uma verba de gabinete e ele distribui. A gente aqui na UTF, a gente tem meio que um padrinho, um deputado, e ele consegue várias verbas para a gente. E essa energia solar, ela está nesse meio. Então, como é que faz para você se adiantar? Não sei se vocês têm um departamento de obras aí, a gente tem, e a engenheira ela faz os projetos já se antevendo a isso. Liberou a verba, a reitoria ela distribui para aquele campus onde já tem o projeto já feito. Então, a gente já manda para ele. Então, temos uma comissão de redução de energia elétrica, sim, e temos um estudo já está em execução a energia solar. Além disso, falando ainda sobre comissões, tem comissões de resíduos sólidos, resíduos orgânicos. Então, assim, a gente vai tentando não apenas reduzir, mas também reaproveitar as coisas que a gente tem, conscientizar. É um trabalho bem demorado, mas a gente tem, pelo menos com a questão de resíduos, a gente tem bastante sucesso aqui. E eu acho que na questão das despesas fixas, como você disse, realmente é difícil trabalhar, porque é muito amarrado, entendeu? E a gente tem que só lutar para reduzir as despesas fixas para que possa sobrar mais para essas despesas mais variáveis. Então, essa questão de implantação de energia solar é uma delas, mas isso demanda muito investimento, por isso que daí já está fora do nosso orçamento. A gente não considera o nosso orçamento, a gente pede direto para a reitoria. E essa questão de tentar implementar outras obras no campus, nessa questão da verba de capital, como eu disse, que é muito escassa, a gente tem que pedir direto para a reitoria. Voltando, então, na sua primeira pergunta, que era... A questão de como é que faz a divisão... Sim, lembrei. Aqui, historicamente, eles utilizam uma planilha que não atende à realidade. Ela leva desde titulação dos docentes, número de laboratórios, número de discentes matriculados, número de discentes formados, e aí é muito complexa e acaba os cursos novos, eles ficam sem custeio com base nessa planilha. Por isso que daí vem os critérios subjetivos, que é para montar o enxoval, entendeu? E aí que entra um trabalho de um colega meu de mestrado que ele trabalha também no financeiro da UTF, e ele elaborou uma planilha com critérios mais objetivos e, de certa forma, mais justa para a distribuição disso daí. No meu trabalho, eu foquei mais em promover a participação da comunidade na elaboração do orçamento. Mas, com base nessa distribuição de recursos, aí cada instituição mesmo que vai definir o percentual que pode ser, a não ser que utilize essa planilha dele. Deu para atender? Obrigada, Fernando. Não, deu sim. Essa é uma prática que a gente tem tido, né? Inclusive, o nosso projeto da mini usina fotovoltaica, né? A gente recebeu uma emenda parlamentar para fazer a usina fotovoltaica, a empresa abandonou o processo, enfim, aquelas coisas que o serviço público tem, mas a gente atualizou o projeto dentro dessa perspectiva do extra-orçamentário, de uma verba que sobra no final do ano e tudo mais. Inclusive, estamos aí no processo do pregão. O Israel e a Judete, né, da equipe, tanto da DA como da CLT, sempre são muito ágeis, né, para todos esses projetos estarem ali engatilhados, para que
isso possa, enfim, acontecer da maneira mais rápida possível. Então, são mecanismos que a gente tem. Inclusive, os cursos, né, e os setores também sempre preparam os projetos para o extra-orçamentário, né? Então, existe essa cultura, né, isso eu sempre ressalto, as pessoas que estão à frente, né, de se organizar para que isso... essas ações sejam possibilitadas, eu acho que já fazem isso. Inclusive, como eu falei, o nosso desafio está mais em ampliar isso para que as pessoas sintam parte realmente, para que outras demandas... Tem uma coisa que você falou, né, Fernando? Olha, ao ouvir, né, as necessidades, você vai compreendendo melhor, né, o que o campus pensa, né? Então, criar espaços não é só realmente atender a necessidade específica da demanda, olha, mas saber quais são, né, o conjunto de demandas que estão postas. Isso para o orçamento, isso é o que a gente está tentando fazer a construção, por exemplo, do plano diretor em relação à expansão, né? Então, são coisas que demandam planejamento, né? E o planejamento, até para uma situação, digamos que emergencial, de mudança, você sabendo daquilo que já é as necessidades e demandas comunitárias, fica muito mais fácil você tomar decisões que contemplam o todo, né? Mais do que decisões, digamos, que entrariam aí no campo do subjetivo, que depois você não sabe explicar o motivo, né? Por que fez, ou que as explicações são muito restritas. Então, acho que deu para pensar diversos elementos aqui, sobre os canais de diálogo, sobre o envolvimento com os estudantes, sobre a importância do debate da deliberação, enfim. Eu acho que, né, o campus já tem um caminho traçado em relação à participação no orçamento. O que a gente colocou como programa de gestão é refinar, né, essas possibilidades, essa estrutura de divisão do orçamento, ampliar para que mais pessoas se sintam parte, participem, né, tragam as suas informações. E uma coisa que eu achei bem bacana também é a questão da prestação de contas, né? Não que isso não seja visível, né? Até porque a prestação de contas, ela tá mais com, olha, a gente pensou isso foi delimitado, a compra chega, né? O curso é contemplado, então isso é bacana. Só que muitas vezes as pessoas, o todo do campus também não sabe, né? Bom, então chegou a impressora 3D para o curso da Eletro, olha que bacana, mas o campus todo sabe de todas as aquisições, às vezes só fica visível, pintou o prédio é visível para todo mundo sabe, mas também tem outros elementos. E talvez também entender quem historicamente já é contemplado, que é isso que o Naur colocou, o equilíbrio entre os grupos, cursos ou setores, eles talvez demandem também um diálogo que não é só a pura divisão, né? E a votação de quem, né? Assim, bom, então a gente decide que é sempre esse espaço que vai receber o maior orçamento. Então, a gente também pode municiar a comunidade com dados, né, anteriores de quanto essas pessoas já, né, aqueles determinados grupos, setores, etc., já receberam. E o que também acontece em determinado setor, por exemplo, o Elcio é o nosso coordenador de biblioteca. A biblioteca é um espaço que, apesar de sempre também estar brigando por recurso, é um espaço que também sempre tem. Existem ali uns elementos, por exemplo, você vai iniciar um curso, né? O Elcio até trouxe isso para mim. Bom, o primeiro curso que a gente vai iniciar com a bibliografia completa é o curso da pós-graduação que a gente iniciou esse ano. Porque todos os outros anos o curso começava, a bibliografia ainda não estava comprada, etc. Então, isso também é um processo. Mas eu acho que o conhecimento sobre isso, sobre o orçamento, tem que deixar de ser restrito à gestão, à só à direção, né? Então, acho que é um primeiro passo, né? Eu agradeço bastante a sua colaboração, os elementos que você trouxe para reflexão, achei que foram bem pertinentes para a gente pensar. Fiquei pensando muito na questão do diagnóstico. Eu sempre acho a perspectiva do diagnóstico tanto para o processo educativo como para o processo de gestão muito importante, porque como você estabelece algo sem saber o que as pessoas pensam sobre aquilo que também já existe, né? Então, acho que talvez seria um ponto inicial, né, para a gente pensar
daquilo que já foi feito, qual que é o olhar que as pessoas têm, até para a gente saber para quais caminhos traçar. Então, acho que foram muitos elementos, né? O pessoal trouxe questões. Se mais alguém tiver mais algum apontamento para fazer, algum questionamento, consideração. Bom, se não, eu vou... Então, Carol, uma coisa Opa, que eu lógico. botei lá nos estudos, junto à equipe de gestão, e que acabei não colocando aqui na apresentação, foi de que um dos receios era de que os discentes passam muito rápido pela instituição. Eles entram, não têm noção do histórico, de tudo que foi construído, e eles passam muito rápido, e às vezes eles ficaram com receio deles não terem todo o conhecimento necessário para poder opinar só, porque é orçamento desse ano, que vai ser executado no ano que vem e que vai ser avaliado no seguinte. Até lá, eles já estão quase saindo, entendeu? Por isso que eles tinham receio em dar tanto poder assim. Por exemplo, na UTF, a gente, historicamente, tem uma desvantagem para o lado dos discentes e técnicos. Para escolher, por exemplo, o reitor, era 50%, 70% dos votos era o peso dos docentes e o resto era dos discentes e técnicos. E levaram-se anos. Nessa última eleição só que a gente conseguiu mudar isso, entendeu? Então, a gente ainda tem que, primeiramente, disponibilizar o espaço para os discentes poderem opinar, e aí sim a gente poder dizer se eles têm conhecimento ou não. Porque o orçamento, hoje em dia, está na nossa casa, está no nosso lar, está na nossa carteira. A pessoa tem a noção básica, entendeu? É como o pai chamar o filho à mesa e falar, ó, a renda familiar é essa, todos vão decidir, vamos ser corresponsáveis pelo que a gente gasta. E aí, ele tendo noção disso, ele vai lutar também para economizar ou para preservar um pouco mais aquilo. Então, esse foi um receio deles, mas que eu tenho um outro olhar sobre isso, entendeu? Nossa, bacana, Fernando, você destacar isso, né? E eu acho que o estudante, ele pode ser visto como ele é, né? De fato, a finalidade ali da instituição, e a gente não precisa pensar no estudante como o sujeito ali passageiro, né? Da instituição. Pelo fato de estar lá só por 2 ou 3 anos, né, ou 4 que seja, ele não tem condições de opinar. Afinal, a nossa gestão, ela também é temporária, né? A gente fica 4 anos, os coordenadores de curso ficam 2. Então, assim, são lugares, e aí o estudante, ele é a comunidade também, né? Ele é um morador da cidade, ele é alguém que teve uma trajetória educativa, que já viu outras escolas, que sabe na trajetória dele o que faltou para a escola ser melhor ou pior. Então, ele é um sujeito do processo, né? Não é só alguém que vai ali passar e ele só pertence àquela instituição por 3 anos. Eu achei muito bacana essa sua colocação, porque a gente precisa realmente também desconstruir isso, né? Mas eu acho que são vários elementos que você trouxe aqui para a discussão, acho que enriqueceu muito. A gente vai pegar a gravação, compartilhar com os demais colegas que não puderam acompanhar, né? Eu acho que vai ser bem bacana que a gente estava falando da garantia da discussão. O terceiro momento desse diálogo sobre o orçamento, Fernando, aqui é a reunião geral. E a reunião geral é a convocação. Então, é uma garantia que pelo menos as pessoas estarão para ouvir, né? E a nossa esperança é que as pessoas tenham se apropriado das outras discussões. Eu sei que nem todo mundo está feita a discussão, mas a oportunidade de se apropriar sobre a matriz Conif, sobre as perspectivas de orçamento participativo, para que na reunião geral a gente também possa avaliar, dialogar, né, sobre isso, num sentido realmente de crescer, né, e eu sempre ressalto isso, não é, a gente não está partindo do zero, né? Inclusive esse grupo todo já estava na instituição, né? Muda a gestão, mas a gente continua servidor público, né? Cada um dentro do seu setor, fazendo os seus trabalhos aí. Então acho que por isso que quanto mais gente conseguir, né, circular pelos espaços, sabendo, dialogando, compreendendo, podendo opinar, acho que melhor. Então, foi muito bom tê-lo aqui, né? Esse compartilhamento das suas experiências, acho que vai ser muito interessante como ponto de partida para outros diálogos, né? Para outras possibilidades. Então, eu agradeço bastante a sua disponibilidade, parabenizo aí o teu trabalho, a tua pesquisa,
E a gente aqui no Campo do Hortolândia vai com certeza conseguir avançar. Agradeço também todos os colegas que participaram e aqueles que, né, em outro momento vão assistir aqui o vídeo e se apropriar do assunto. Muito obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço, Carol, fico feliz pelo convite e por ver as experiências surgindo, os debates surgindo, e me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Se quiser também aquele diagnóstico, passo para você, está no Google. Vou querer, com certeza. E desejo sucesso para vocês. Como eu disse, o orçamento participativo não é o único meio, espaços de diálogo, sim, esses sim são importantes. Então, se vocês elaborarem um outro instrumento que dê certo aí, o importante é que a gente traga a comunidade para decidir junto com a gente, né? Para que a gente não se coloque na posição de detentor do poder, mas que a gente descentralize e que a gente construa cidadãos fora aqui dos institutos, né? Da universidade, para que eles possam lá fora também conhecer um pouco mais sobre o orçamento, ver o que pode ser cobrado ou não dos seus políticos. Eu acho isso é o que eu adoro na vida. Tá certo. Eu acho que você não tem acesso ao chat, mas reproduz aqui os colegas parabenizando, né, a sua formação. Então, Naú, o Elcio colocaram aqui agradecendo, também parabenizando. Gostaram muito aí da sua exposição e diálogo. É isso, pessoal. Agradeço. Desejo uma boa noite a todos. Um abraço, fiquem bem e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Muito boa as informações trazidas por Fernando, tá? Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado, Linares.